A paz a todas as nações do mundo, sou Pedro, para anunciar a vocês, nações, que esse é o último vídeo que estarei gravando, que fala a respeito do anticristo, o poder papal que reina sobre todas as nações da terra. Esse será o último vídeo que falarei sobre o anticristo. Já como eu sou Pedro, nada melhor do que começar a falar desde o século I até o século XXI. O século I é quando foi feito o circo de Nero, e depois, no século IV, foi destruído esse circo de Nero e feito a antiga Basílica de São Pedro. Depois, no século 21, que está essa Basílica de São Pedro atual. Foram feitos tudo no mesmo terreno, tanto o circo de Nero foi desmontado, foi feito em cima a antiga Basílica de São Pedro, e depois foi desmontado a antiga Basílica de São Pedro, que foi feito por Constantino, e foi desmontado essa Basílica antiga e foi feita a nova, que é a atual de hoje, do século XXI. Circo de Nero era no século I, até ser destruída. O circo de Nero, onde matavam os cristãos, onde mataram até o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, aí nesse circo de Nero, até ser construída a Basílica Antiga de São Pedro, levou 3 séculos, do século I até o século IV, deu 3 séculos, e depois que foi destruída a antiga Basílica de São Pedro, aí em Roma, levou 17 séculos até chegar agora no século XXI, onde está essa Basílica de São Pedro atual, onde era antes o circo de Nero, onde matavam os cristãos e mataram Pedro, Paulo. Mas vamos ler isso, quando isso aconteceu, de Nero matar os cristãos, aí onde é a Basílica de São Pedro, hoje, no século XXI, era para se cumpriu a palavra de Deus aqui, ó, Apocalipse capítulo 17, versículos de 3 a 6, deixa eu, Pedro, ler. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho. Deus diz que essa mulher é a cidade que reina sobre os presidentes da terra. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Como eu falei a vós, vou até fazer um gráfico desde o século I, que Nero matou Pedro, Paulo e os cristãos aí no circo de Nero, até o século IV, que foi construída, depois destruindo o circo de Nero, foi construída a Basílica Antiga de São Pedro, e 17 séculos depois foi destruída essa antiga Basílica de São Pedro e construída a nova, que é a atual de hoje, do século XXI. Então, do circo de Nero até a antiga Basílica de São Pedro deu 3 séculos. Da antiga Basílica de São Pedro foi destruída e construída a nova. Deu essa que tem hoje, essa Basílica de São Pedro, 17 séculos depois tem essa Basílica que tem hoje, a de São Pedro. Agora, vou mostrar também o gráfico, a distância desde o século I até o XXI, que dá
20 séculos. Desde a morte dos cristãos, onde era o Circo do Nero, e onde é hoje a Basílica de São Pedro atual, deu 20 séculos nesse século 21. Vou ler também, vou fazer uma gravação de tela, já porei atrás desse vídeo aqui que eu estou gravando agora, para ver como é que funcionava o Circo de Nero, onde é hoje a Basílica de São Pedro. Repetindo o Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Vocês sabem aquela coluna que tem no meio da praça da Basílica de São Pedro, aquele obelisco? Esse ali foi trazido do Egito, fazia parte do Circo de Nero, foi botado ali por meio da praça da Basílica de São Pedro, e ali naquela cruz dessa coluna de 25 metros tem fragmentos da cruz de Cristo, que os romanos usaram para crucificar Jesus, e esse obelisco também veio do Egito. Então, agora vejam a outra parte desse vídeo, que eu vou gravar a tela e porei para vocês verem como é que funcionava o Circo de Nero. Eu tirei do Google e vou apenas gravar a tela e lerei. E Deus abençoe a todas as nações. Lembrando a vocês que esse é o último vídeo que eu, Pedro, estou gravando sobre o reinado do Anticristo, sobre todos os reis da terra. E agora vou pegar esse texto aqui que eu peguei no Google e vou ler. De Circo de Nero, de matadouro de cristãos, a sede da fé católica. Era então o século I, o imperador de Roma queria se divertir. Não havia videogame, nem Netflix, nem livros de colorir para adultos. Restavam a Nero César Augusto as surubas e o sadismo. Sem moral e sem limite, ele costumava se deleitar com a humilhação, tortura e morte de cristãos em seu circo macabro, localizado na colina vaticana. Quando caía a noite, o Circo de Nero era muitas vezes iluminado por tochas humanas, cristãos amarrados em postes sendo consumidos lentamente pelo fogo. De dia, as atrações eram as mais variadas. Alguns de nossos irmãos eram fantasiados como animais selvagens com trajes de urso, tigre, leopardo, etc., e jogados à arena. Eram perseguidos e abatidos a flechadas por caçadores habilidosos. E assim lhe veio a ideia das tochas humanas. Os anos se passavam. Quem sabe em algum lugar no mundo dos mortos, talvez em um lugar bem quente, Nero tenha ficado abismado ao saber que, pouco mais de 200 anos após a sua morte, no lugar do seu amado circo de terror, fora construído o templo principal da fé cristã. No ano 324, o imperador Constantino inaugurou a primeira Basílica de São Pedro, cujo altar principal ficava sobre o túmulo do mesmo apóstolo. O desejo abaixo mostra o local dessa antiga basílica, que foi demolida anos mais tarde para a construção da atual basílica, como já contamos aqui. Antiga e nova Basílica de São Pedro. Circo de Nero é onde tem os pontinhos. Os tracejados, a antiga basílica. E o traço contínuo, reto, é a nova basílica. Tudo no mesmo terreno. Atual local do obelisco e antigo local do obelisco. E tumba de Pedro sobre o altar central, onde os papas rezam a missa.
Como eu, Pedro, vos falei, o obelisco foi trazido do Egito e levado para Roma, onde está hoje no centro da praça da Basílica de São Pedro, onde no topo a cruz tem os fragmentos da cruz de Cristo, que mataram a Cristo. Vamos continuar lendo o que está aqui no Google. Quis o Senhor que o trono de Pedro apóstolo fosse construído sobre um terreno regado com o sangue precioso dos mártires. Homens, mulheres e crianças que deram seu testemunho de amor e fé até o fim. Portanto, se um dia você tiver a graça de visitar o Vaticano, eu ainda não tive, diz o Google. Não tenha pudor de já na entrada da Praça de São Pedro se abaixar e beijar devotamente aquele solo santo, diz o narrador. A construção da Basílica de São Pedro apenas veio confirmar visivelmente algo que já era uma realidade. Havia muitos anos, a sede da fé cristã fora transferida de Jerusalém, o coração do judaísmo, para Roma, o centro do paganismo. E assim foi cumprida a profecia de Cristo sobre Israel, diz esse texto. Por isso vos digo, ser-vos atirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Tal profecia é reafirmada por Paulo. Ele chama os cristãos romanos de origem pagã de oliveira selvagem, que foi enxertada no lugar dos ramos cortados, judeus que rejeitaram Jesus como Messias, diz o texto. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar e agora recebe seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menospreze os ramos. Romanos 11:17 diz esse texto. E também em uma carta de Pedro podemos aprender esta verdade. Notem que Babilônia era como os cristãos dos primeiros séculos chamavam Roma. A igreja escolhida da Babilônia salva-vos. 1 Pedro 5,13. Salve, salve Roma, é eterna a sua história, mas Deus fala que vai destruir em um dia em Apocalipse capítulo 18, 1 a 24. O obelisco do Vaticano, aquela coluna de 25 metros no centro da Basílica de São Pedro, onde era o circo de Nero, onde matava os cristãos. O obelisco Vaticano, no centro da Praça de São Pedro, os cristãos podem ver e tocar em uma testemunha dos horrores do circo de Nero, o obelisco Vaticano, de 25 metros de altura. A história desse monumento é fantástica. Trazido do Egito a mando de Calígula, ele fora colocado bem no meio do chamado de circo de Nero, ilustração abaixo. Em seu topo foi fixada uma esfera de metal que, dizem alguns, continha os restos mortais de Júlio César. No século XVI, o Papa Sisto V decidiu exorcizar o obelisco, afinal tratava-se de um objeto de culto pagão, e transferi-lo para a frente da Basílica de São Pedro foi loucura total, uma verdadeira proeza da engenharia. Ao longo de um ano, reuniu-se a força de cerca de 900 homens e 150 cavalos para transportar e erguer o gigante de pedra, puxado por cordas de linho. No topo, uma cruz contendo alguns fragmentos da cruz de Cristo foi colocada no lugar da esfera de metal, e assim o monumento pagão tornou-se símbolo do reinado da cruz no Ocidente, da vitória da verdadeira fé sobre os falsos deuses e ideologias. Hoje, em muitos lugares da Europa, o cristianismo perdeu o vigor e é como uma religião de museu. Em todo o Ocidente, os valores cristãos retrocedem, dando lugar a um mundo sem Deus. Nesse momento, os cristãos são chamados a viver e a pregar o Evangelho com radicalidade. Não temos o direito de sermos mornos. Peçamos ao Senhor a graça de honrarmos o sangue dos mártires da igreja primitiva, que pavimentaram com amor e dor o caminho da fé pelo qual seguimos cheios de esperança, onde a Basílica de São Pedro atual levou 20 séculos para estar hoje ali. Em Roma, a Basílica de São Pedro levou 20 séculos desde o circo de Nero, que estava embaixo, até a Basílica atual de hoje.
Vejam o gráfico que eu, Pedro, fiz. Relembrando que esse é o último vídeo que eu, Pedro, estou falando sobre esse assunto do anticristo. E que Deus veja o gráfico e que Deus abençoe a todas as nações. Lembrem-se que esse aqui é apenas um texto que eu peguei do Google e li só para vocês terem o conhecimento de que as 3 construções, desde o século I, que mataram Pedro e Paulo e as testemunhas de Jesus ali no Circo de Nero, onde é hoje a Basílica de São Pedro, em Roma, onde Deus diz que vai destruir em um dia, escrito em Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24.